A Rádio e TV Fraternal tem o imenso prazer de receber os integrantes do Al-Anon, grupos de apoio a familiares e amigos de alcoólicos. Rádio e TV Fraternal, sempre com assuntos tão importantes para todos nós e toda a sociedade. Eu estou aqui na Associação Al-Anon. Nós vamos, a partir de agora, conhecer o que essa associação oferece para o mercado e também para toda a sociedade. Quem vai falar conosco e explicar é a Nilce Totino, que ela faz parte das relações públicas da empresa. Vamos conferir? Olá, eu sou a Nilce, sou Relações Públicas dos Grupos Familiares Al-Anon do Brasil. E hoje eu estou aqui para contar para vocês como funciona uma associação que trabalha com familiares e amigos de doentes alcoólicos. O Al-Anon surgiu nos Estados Unidos em 1951, quando duas esposas perceberam que a sua vida estava totalmente confusa e desorientada por causa da maneira de beber descontrolada dos seus maridos. Isso aconteceu em 1951 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os grupos chegaram em 1965. Os grupos são abertos a todas aquelas pessoas que sentem que as suas vidas foram afetadas pela maneira de beber de alguém. Esses grupos são formados por homens, mulheres, jovens e a proposta de mudar a sua vida, encher a sua vida de esperança com o programa Al-Anon. A vida normalmente para um familiar de alcoólico está cheio de emoções confusas, perspectivas distorcidas, muita negação, muita raiva, muitos problemas financeiros. E o Al-Anon, por meio de troca de experiências entre essas pessoas, ajuda a ter uma perspectiva melhor e a encontrar soluções para os problemas. No Al-Anon existe uma regrinha que é conhecida como anonimato. Por isso, todas as pessoas são livres para falar dos seus problemas e tudo fica dentro da sala do Al-Anon, permitindo que as pessoas sejam livres para expor seus pensamentos e ideias. Nós convidamos vocês que têm um problema de alcoolismo na família a conhecer os grupos. Os endereços estão disponíveis no site www.alanon.org.br ou pelo telefone 11 3331 8799. Nós teremos imenso prazer em direcioná-los ao grupo. Aproveite a oportunidade de conhecer uma vida cheia de esperança, mesmo com a doença do alcoolismo. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro onde a gente apresenta assuntos de interesse para todos nós que estamos aqui. Esperamos também que esses assuntos possam também interessar a todos vocês. A Rádio Fraternal tem esse compromisso com a sociedade, com as pessoas, enfim, com todos aqueles que possam realmente entender um pouco do que a gente vai falar aqui, que isso traga algum tipo de benefício. Então essa é a proposta da Rádio Fraternal, trazer pessoas, trazer grupos, trazer os assuntos que de uma certa forma esclareçam muitas dúvidas que nós temos a respeito de tantos assuntos. Então essa é a proposta que a Rádio Fraternal tem. Para quem não assistiu, assistam o nosso vídeo que nós fizemos com os Alcoólicos Anônimos, né? Onde ali tivemos vários assuntos relativos a esta doença. É uma doença, o alcoolismo é uma doença segundo a Organização Mundial de Saúde. Como é que é conviver? Será que a doença só pertence exatamente ao alcoólatra? Ou mais gente fica doente sem fazer uso da bebida? Essa é uma questão, uma pergunta, né? Por que eu fico doente
sem eu beber, faz sentido? Então, essa noite nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Sidney. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Você também, Jacira, muito obrigado pela sua presença aqui. O Ricardo vai ajudar aí na condução da gente do bate-papo, nós vamos fazer um bate-papo super tranquilo, né? Bem descontraído, para que a gente possa entender um pouquinho desses assuntos. Sejam bem-vindos. Com a palavra primeiro a Jacira, cavalheirismo, né, Jacira? Você primeiro. Seja bem-vinda, Jacira. Boa noite, meu nome é Jacira, eu sou uma Alanon e sou familiar de alcoólico, então eu faço a minha recuperação frequentando os grupos familiares Alanon. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e o convite da Rádio e TV Fraternal, né, levando essa mensagem de esperança para as pessoas que sofrem. A convivência com o alcoolismo, como o Paulo disse, é uma doença, é uma convivência muito difícil, porque não só o bebedor fica doente, como toda a família. Então, agradeço essa oportunidade. Ok, querida. Sidney, seja bem-vindo. Eu sou o Sidney, eu também sou familiar de alcoólico e eu frequento esse programa que a gente pode chamar de Alanon, né? Que é algo assim fantástico para a nossa recuperação, como disse a companheira Jacira. E eu me sinto muito feliz pela oportunidade que vocês também estão proporcionando para a gente poder divulgar esse trabalho. Legal, e essa é a intenção, né, Ricardo? Divulgar o programa Alanon, né? Com certeza, porque eu acho que todos nós temos o compromisso, todos nós conhecemos pessoas que passam por dificuldades, e é aquela questão que a gente sempre debate, você deixar de fazer, né, é você negar também, ou você falhar na sua missão que a gente tem. Todos nós temos as nossas missões aqui, temos que passar pelos nossos perrengues que todos nós passamos no nosso dia a dia. Então, eu acho que é de suma importância que a gente leve ao conhecimento de todos esses programas fantásticos que existem, até mesmo porque nós não sabemos o dia de amanhã. E quando eu acho que o melhor remédio é a prevenção. E quando você tem o conhecimento, você passa, talvez a dose do remédio seja um pouco menor do que quando você está dentro do programa, e aí você espera, quando chega no desespero, você vai atrás. Então é um compromisso que a gente tem realmente de poder, de ajudar a divulgar programas como esse, tão importantes para todos, né? Essa é a missão, né? E Jacira, então a gente já vai... a questão da doença... Porque nós achávamos, nós leigos, que a doença era só da pessoa que tinha o vício. Mas, na verdade, o que a gente entende é que a doença não é só de quem tem o vício. Essa doença também é da família? É isso mesmo, Paulo. Como você disse, a Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença. E é difícil até as pessoas aceitarem isso como doença. O alcoolismo, ele é muito taxado assim, o bêbado, aquela pessoa que não tem força de vontade, se a pessoa tiver opinião, ele para, se ele fizer um voto, ele para. Então, assim, as pessoas buscam justificativas, e aí quando você fala que é uma doença, a pessoa fala assim, não é possível. É uma doença e é considerada a doença da família. Um alcoólico, quando ele bebe, ele afeta, em média, 4 a 5 pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ele mais ama. Geralmente a mãe, o pai, os filhos, a esposa, a namorada, são as pessoas próximas. Não é o dono do bar que sofre. Sem dúvida. Então, a família toda vai ficando doente, porque vive em função do alcoólico. Então, se o alcoólico estiver bem, a família até está bem. Se o alcoólico estiver gritando, estiver bravo, a família também grita, bate porta. Então, assim, a gente tem uma literatura que diz assim, o alcoólico bebe e a família fica tonta. Porque são incansáveis as tentativas de tirar aquela pessoa daquela doença.
Sim. Né? A gente fala um vício, né? As pessoas falam vício, mas a gente sabe que nem é um vício, a pessoa não tem o controle. Ele tem vontade, muitas vezes, de parar de beber e não consegue. E a família, sem saber, ela atropela muito. Então, assim, o alcoolismo é uma doença que existe a negação. O alcoólico muitas vezes nega que bebe, nega que é doente, nega que tem problema. Eu bebo com meu dinheiro, eu pago com meu dinheiro, eu paro quando quiser. E a família também entra nessa. A família também começa a negar, esconder do mundo aquele problema. E a partir do momento que a família percebe que ela está doente, ela busca ajuda, a mudança da família leva o alcoólico, muitas vezes, a perceber o que ele está fazendo com a vida dele. Enquanto ele não sabe, ele começa a facilitar a vida do alcoólico, pensando que está ajudando. Por exemplo, se o alcoólico não falta no trabalho, a família liga e fala assim, olha, ele não foi hoje porque ele não passou bem, ele ficou muito ruim, teve uma febre, não tem coragem de dizer o que aconteceu. Então ela nega, então ela vai engessando, maquiando aquela situação, tentando proteger o alcoólico. E a gente sabe que o alcoolismo é uma doença que deixa a família, às vezes, muito mais doente que o alcoólico. Okay. O alcoólico, só para completar, o alcoólico ele chega em casa alcoolizado, muitas vezes, se não houver uma discussão, uma briga, se a família conseguir evitar a primeira palavra no momento que ele chega, então ele vai dormir, geralmente, desmaiar, né? A gente diz. E o familiar não, ele fica ali, remoendo tudo aquilo, por que isso, por que eu estou passando. Então, o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual. O alcoólico sofre esses efeitos e a família também. A família não bebe, mas ela fica doente fisicamente, ela tem dores de cabeça, ela tem gastrite, ela tem um monte de problema. Mentalmente, ela tem aquela insônia, aquele sistema nervoso abalado, ela não consegue mais pôr ordem na vida dela. E espiritualmente, muitas vezes a família acaba até brigando com Deus, por que isso aconteceu comigo? Então, assim, a família fica tão doente como o alcoólico. Com certeza. Olha, só queria dar uma justificativa até para quem está nos assistindo. Sim. Que é lógico, os nossos visitantes eles estão de costa para a câmera em respeito ao anonimato, que isso é uma regra, tá? Então, às vezes pode estranhar porque vocês estão, então, é apenas em respeito ao anonimato que existe dentro do grupo, tá? E é até importante para aqueles que têm um problema saber que esse anonimato ele é total e que assim você deve procurar ajuda sim, porque não que você estará se expondo para a sociedade, muito pelo contrário, lá vocês vão encontrar as pessoas certas para poder trabalhar esse problema. Eu gostaria de dizer o seguinte, talvez, acho que o maior problema que a gente talvez tenha na nossa sociedade é preconceito, né? E existe um preconceito muito forte com tantas coisas, com tantas doenças. E eu acho que talvez a maior dificuldade que tem, até buscando esse gancho que você colocou, de a família às vezes tentar acobertar ou tentar justificar, né, uma falha daquele ente, talvez inventando uma história, porque nem a própria família às vezes aceita aquela situação, né? Eu acredito que seja a maior dificuldade que tem, acho que deve ser mais ou menos nessa linha, talvez, né? Para poder aceitar, porque se não houvesse o preconceito, era muito fácil as pessoas aceitarem e todos ajudarem aquela pessoa que está com problema. Como você ajuda? Você fica sabendo uma pessoa que está com uma doença grave, você se consterniza com ela e você tenta ajudá-la, às vezes até dando sugestões de tratamento. E quando a gente fala em alcoolismo, parece que isso não acontece. Em cima disso, Sidney, que o Ricardo está comentando, então o anonimato não é só de quem tem o problema do vício. O anonimato também se faz necessário na família. E por que é necessário esse anonimato? O anonimato dentro das reuniões é ele que preserva as nossas identidades e também preserva a identidade dos dependentes químicos, né?
E através dessa criação desse ambiente seguro é que a gente pode fazer as partilhas, né? Podem fazer os comentários de como está sendo a nossa semana, de como está sendo conduzida a nossa vida e abrir de verdade. Porque o que cura é a fala. Porque uma das partes da doença, né, do conjunto de sintomas, é que as pessoas de uma família onde existe uma pessoa com a questão do alcoolismo, uma das características, né, é um fechamento, né, um envergonhamento. Sim. Começa pela própria negação da doença, né? Sim. Não, ele não estava bem, como a companheira Jacira disse, ele está doente, por isso que ele faltou no trabalho, por isso que nós não estamos indo nessa festa. Porque uma das coisas que acontece com a família é que a família também para de frequentar os ambientes sociais, né? E isso acaba criando um isolamento muito grande. Ah, por que vocês não vieram no aniversário de tal pessoa? Não, a gente não estava legal, a gente não estava bem. Na verdade, é a vergonha, né? Tem a ver com vergonha, a culpa dos nossos familiares, porque invariavelmente o indivíduo ele tem uma compulsão, ele vai exagerar e de alguma forma vai ficar vergonhoso, vai ficar vexatório, né? Sim. Então existe aí uma outra característica, esse isolamento social. Então nós já vamos às vezes por uma primeira reunião do Al-Anon todo defendido, todo preservado. E aí quando a gente percebe que tem um anonimato, como a gente percebe as outras questões do programa que protegem com relação a isso, aí cria um ambiente saudável, um ambiente onde a gente pode estar colocando as nossas questões. Ricardo, se me permite, eu não quero perder a ideia que você deu, Sidney, e a Jacira comentou anteriormente, e pelo vídeo. Então, peraí, o Al-Anon não é um tratamento do dependente, é um tratamento do familiar. Se ele quiser continuar bebendo, perfeito. O tratamento é para você viver bem. Essa é a tônica do Al-Anon. Porque quem está nos vendo aqui, talvez não compreenda às vezes essas circunstâncias. Espera aí, o Al-Anon, porque o AA é tratamento do alcoólatra e o Al-Anon do familiar. Mas não tem nada a ver com a pessoa. Se ele quiser continuar bebendo, ele continua bebendo? É uma dúvida que eu tenho. É assim, o alcoolismo é uma doença que eu não posso controlar, não posso curar e não tenho culpa dela existir. Sim. Então, a aceitação, primeiro passo nosso, a gente diz sobre aceitação. A gente aceitar o alcoolismo como uma doença facilita muito a nossa vida. Aí, o que eu vou buscar? A minha recuperação. Se você permitir, assim, o primeiro passo, só não vou me estender, o primeiro passo diz assim: admitirmos que somos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Então, admitir a impotência perante o álcool, eu não bebo, então parece até fácil. Mas e o controle da minha vida? Eu parei de viver. Então, eu começo a viver a vida do alcoólico. A gente diz que é que nem num jogo de ping-pong, o alcoólico age e a família reage. Perfeito. Como eu falei, ele toma qualquer atitude, a gente reage no momento, mas a gente aprende a agir independente da ação dele. E as mudanças da família levam o alcoólico a perceber as consequências, os danos que ele está fazendo na vida dele, e isso tem muita chance de fazê-lo parar de beber. Mas o Al-Anon é para o familiar conviver com o alcoólico. A gente consegue viver e ser feliz, independente do alcoólico estar bebendo ou não. Parece até uma coisa de louco, né? Falar assim, como é que eu vou ser feliz com o outro? Mas então, se você começa a perceber que você está bem, por exemplo, numa casa onde o marido bebe, e você é esposa, você tem 2 filhos, então são 4 pessoas. Sim. Aí você começa a perceber que 25% da tua família, que é o alcoólico, está doente. E 75% está bem. Então você começa a viver agradecendo a Deus, agradecendo as coisas boas. Então nem tudo é perdido, nem tudo é tristeza. Então você consegue. E o alcoólico, ele vai indo para o fundo do poço. A gente sabe que cada um tem que chegar ao fundo do poço, ter o despertar espiritual e perceber, poxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida?
Perfeito. Então, o que o familiar faz? O familiar vai mudar o comportamento. A gente até diz assim, que o familiar consegue jogar pedra no poço para o poço ficar mais raso, para o alcoólico chegar mais depressa ao fundo. Enquanto você parar de facilitar a vida dele, ele vai sofrer os efeitos. Então, assim, são as nossas mudanças, a situação da família toda melhora. E assim, não é regra que o alcoólico vá parar de beber, Sim. né? O familiar participando, mas assim, a situação da família melhora e melhora bastante. Até porque ele vê essa mudança de atitude, ele pode entender, perceber essa mudança e ele pode mudar também. É isso mais ou menos. É isso mesmo. Legal. Ricardo? Então, a questão estatisticamente, se a gente for falar, o primeiro a buscar ajuda, estatisticamente, é a família. Nem sempre o alcoólatra, ele desperta e vai atrás da solução. Pelo que eu entendi, por toda isso que se construiu, a família, ela busca ajuda. E através da família, da mudança da família, a maioria dos alcoólatras desperta porque ele é um necessitado. Porque a impressão que dá é que assim, as pessoas... o alcoólatra vai buscar ajuda e aí a família vai junto. Quer dizer, na realidade, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, a ordem é outra. A família que busca essa ajuda e consegue, na maioria das vezes, trazer essa pessoa, não trazer, mas encaminhá-la para que ela também tenha a ajuda dela e mude também. Porque a família mudando, ela conduz ela para mudar também. Seria mais ou menos isso ou estou totalmente errado? É muito interessante quando você faz essa observação sobre a questão da estrutura, né? Sim. Que do jeito que até agora a gente foi conduzindo, que vocês foram conduzindo a entrevista e nós colaborando, né, com as respostas, né? Então, essa ajuda é uma via de mão dupla, né? Ela pode acontecer dos primeiros a buscarem serem os familiares. Sim. Ou pode acontecer do alcoólico, né? Então, em algumas vezes você citou a palavra alcoólatra, né? É alcoólico, né? Alcoólico, né? Perdoem. Uma coisa de idolatria. Né? Alcoolista, né? Que alcoolista. Alcoolista. Né? Então, pode acontecer, né, do alcoolista ir buscar no primeiro momento, e eu vou comentar com você, da família ser um grande dificultador se ela não está também em algum tipo de programa. Porque a pessoa, às vezes, o alcoolista está fazendo todo o trabalho dele, né, toda a força dele, e a família não ajuda em nada. Então, a família, sem a programação, pode ser algo um pouco complicado também, né? O ideal mesmo, mas como o ideal é uma coisa meio complicada, né? Mas esse caminho pode ser de mão dupla. Pode o alcoolista... Ou diríamos que, no melhor das hipóteses, que os dois estivessem totalmente amparados, os dois estivessem trabalhando junto, porque é a felicidade de todos ali que está envolvida. Então, se um busca ajuda de um lado e o outro também se prepara, se fortalece, é lógico que um consegue ajudar, ambos se ajudam, né? Para que isso possa se encaminhar de uma maneira melhor. Como a gente trabalhar no mundo ideal é uma coisa bastante complicada. É o ideal, né? Não, o ideal nunca vai ser... Então nós temos uma oração do Al-Anon e Alatim que diz assim no término daqui: comece por mim. Se você foi tocado de alguma forma, se aquilo está te incomodando, então busca ajuda. Né? Porque essa transformação da família pode começar por você, porque você foi a primeira pessoa a ser tocado por essa mudança. Jacira, vocês têm os depoimentos, né? Assim como tem no AA, a família também dá o seu depoimento, né? Eu presumo, eu nunca vi uma reunião de Al-Anon, eu minto, tive a oportunidade de assistir algumas, mas é muito comum a pessoa dizer, o problema é dele, né? Acho que é uma coisa muito recorrente, né? Se o problema é dele, o problema não é meu. Aí entra exatamente essa questão de você ter um outro olhar para o problema. É mais ou menos isso, porque eu vi um depoimento, a pessoa fala assim, quer dizer, não tem nada com isso. Assim como eu falei várias vezes,
em outras atividades, o problema não é meu. Então, como é que é lidar? Porque a pessoa ela tem razão, né? No depoimento que o problema não é dela. Mas e aí muda o olhar, muda o coração, muda o sentimento? Assim, se você me permite completar um Pode pouquinho completar. a pergunta do Ricardo, é assim. Sim. Na grande maioria, as famílias chegam ao AA para levar o alcoólico porque não está aguentando, querendo entregar aquele pacotinho lá, olha, cuide porque eu não consigo. Então, a família Ótimo. muitas vezes leva, e aí a família fala, não, quem tem problema é ele. Eu não preciso, está tudo bem comigo. Perfeito. Eu não bebo, está tudo em ordem, eu pago minhas contas, eu trabalho o dia inteiro, né? Geralmente a jornada do familiar é bem acentuada, né? Sim. E aí acha que o problema é do alcoólico. Por outro lado, a gente tem, em estatística, como o Ricardo falou, a gente tem a consciência que o maior divulgador do Al-Anon é Alcoólicos Anônimos, porque eles querem que as famílias venham para o Al-Anon, só que fica aquele negócio, o problema é seu, eu não preciso, então eu não vou. Eu não vou nessa reunião. E aí, quando vai na reunião, a pessoa vai tratar dela. Então, é difícil você olhar para dentro de si e ver o que você fez de errado. Parece assim, que o alcoólico vive na coluna do débito e o familiar na coluna do crédito. E a verdade não é essa. Se dá um aval para tudo que se fez de errado, a outro no meu lugar faria até pior. Né? Vivendo com ele, esse homem me deixa louco, não sei o que. Então eu não preciso. E aí, se a gente começa a perceber o que a gente fez das nossas vidas, o que a gente negligenciou com a nossa saúde, com nossos filhos, a situação toda, a família ficou de lado em relação ao problema. E aí você fazendo, eu acho que por amor, como você falou, pelo coração, a gente consegue buscar ajuda para a gente e ajudar indiretamente o alcoólico. Sim. A gente tem uma literatura que fala em desligamento emocional. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se desligar da pessoa que faz uso da bebida, mas a gente não vai se desligar do ser humano, que é um filho de Deus, uma pessoa que está sofrendo os efeitos de uma doença. Então, se você admitir como doença, aí fica mais fácil você trabalhar esse peso que você carrega consigo. Não sei se respondeu. Não, respondeu, acho que não, sem problema. Porque às vezes a gente não compreende essa interação, né? De que o problema é do outro, tal. Então você explicou muito bem essa questão, acho que foi muito bem explicado. Então, a questão do, como você colocou, a respeito do familiar, a aceitação, né, dele, embora ele não seja o causador, mas ele é uma parte integrante daquele problema. E aquilo que você colocou, acho que talvez, quando uma das pontas ela não aceita, ela acaba dificultando também que aquela pessoa que está buscando ajuda, ela consiga até prosseguir, porque o clima é um clima familiar, existe um ambiente que é um ambiente de todos ali. E é lógico que quando dos elementos que fazem parte desse ambiente ele está desequilibrado, é lógico que ele afeta toda a energia, todo o clima da convivência de todos ali. E é óbvio que você tendo a ajuda de pessoas capacitadas para que te orientem de como agir nas devidas situações, isso transforma esse ambiente, né? Eu acho que fortalece, né, dá motivos para aquela pessoa que está buscando ajuda, ela realmente dê continuidade naquilo que ela... Porque aquele ambiente que era um ambiente talvez triste, desequilibrado, ele está vendo que todos estão unidos num único propósito, é trazer a felicidade de todos, ou voltar para que todos possam conviver bem. Então, realmente, todos fazem parte do problema. Embora talvez é o que seja mais ligado, aquele que talvez é o start de tudo, mas afeta a todos realmente.
né? E esse programa que você colocou, que existe uma certa resistência, talvez, das famílias de entrar nesse programa, é uma coisa que é meio estranho, né, para a gente. É lógico que a gente está aqui conhecendo, a gente escutando vocês, mas é estranho as pessoas não aceitarem essa ajuda ou não aceitarem, pelo menos, falar sobre o problema, porque é como se ela continuasse naquela situação de tentar esconder aquilo que estava acontecendo, ou aquilo que era o dia a dia dela, né? Ela continua vivendo naquela situação de negar, de mentir, porque ela nega, ela mente até dizendo, cadê o fulano? Não, ele foi numa festa, ou então ele está, quando ele é internado, não, ele tá de férias. Então, não, eu acho que você negar, você não está negando para a sociedade, né? Você está negando para si próprio. Então, a gente acaba criando um certo bloqueio, né, para você. A questão a Jacira comentou dos filhos, né? Eu presumo que, em cima do que a Jacira comentou, Sidney, porque ela se dedicou a uma vida ao problema do marido, vamos supor. Os filhos ficaram meio... Existe essa cobrança dos filhos com o tempo? E aí você tem o Alatim que você comentou, depois a gente poderia, mas essa cobrança existe? Uma questão bem interessante é assim, né? Que o alcoólico, ele bebe, né? Então ele tem uma compulsão, né? Ele tem uma doença, né? Uma compulsão para a questão do álcool. O familiar, ele é afetado, né? O familiar adulto, né? Esposa, pais, são afetados de alguma forma por uma doença chamada de um certo tipo de ansiedade, chamado um controle, né, de tentar controlar o alcoólico, a quantidade que ele bebe, esconder a bebida, colocar água dentro da bebida, jogar a bebida fora. Quer dizer, então a gente enlouquece por essa tentativa de controle. Sim. E uma das coisas que a companheira Jaci também comentou, que eu quero reafirmar, assim, onde ficam as crianças, onde ficam os nossos adolescentes num lar com essa dinâmica? Pois é. Eles ficam esquecidos, porque a esposa, às vezes, ou a mãe, está tão envolvida em preservar tudo isso, e dentro dessa negação toda que a gente esteve comentando, que está tudo perdido, né? A gente fica perdido dentro desse emaranhado de situações. E as crianças, praticamente, dentro de um lar desse, ficam abandonadas, não vistas. Né? E aí, confessa, né? O que a gente avalia a questão da sanidade mental do adulto, a capacidade dele trabalhar, dele estudar. É essa maneira que a gente mede, né? A questão do adulto, né? E a criança a gente mede na sua questão escolar, né? No seu rendimento escolar. E aí, usualmente, né, dentro do trabalho, como a companheira comentou, e você também comentou, Paulo, sobre a questão do Alatim, que são os grupos, né, de adolescentes de 13 a 19 anos. Perfeito. A gente tem uma vasta literatura, né, com relação a filhos de alcoólicos, né, dentro desse Alatim. E é para acompanhar, né, através dos encontros, das partilhas, né, dos depoimentos, né, poder estar acolhendo também essas crianças e adolescentes, né, de uma maneira muito afetuosa, para que a gente possa dividir, para que a gente possa compartilhar experiência, força, esperança de tudo que está dando certo, né, para que a gente possa. Então, realmente, a família desorganiza como um todo. Eu imagino, tem uma imagem que eu gosto, e eu havia comentado com você um pouco antes, sobre a questão de que eu imagino a família como um sistema e como um móvel daqueles que ficam sobre o berço de bebês, né? Sim. Então ele está todo equilibrado, todo parado, né? Todo estável. Aí a gente vai dar um toque em qualquer das pontas. Ele tenta, de uma maneira complementar, se estabilizar. Então vai mexer com a família toda. Né? Não tenha dúvida, a família toda era movimentada. Né? Eu vejo que vocês trouxeram várias literaturas, eu gostaria que vocês pudessem mostrar, o pessoal que está assistindo, nos assistindo, o que seriam
Esses livros, São os sobre o assuntos. que eles falam, né? Vocês têm os 12 passos também, né? Como tem o AA, né, Jacira? Que é justamente... A literatura é um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda na recuperação. Sim. Na realidade, as pessoas que compõem o Grupo Al-Anon são familiares e amigos de alcoólicos. Ninguém é catedrático, ninguém é formado em nada. Ninguém é profissional. Não, aprendemos com a convivência e aprendemos com a literatura. Então, a literatura nos ajuda muito. Então, nós temos, como Alcoólicos Anônimos foi a primeira, e nós somos gratos a eles, a primeira irmandade, né, que trata do assunto. O Al-Anon veio em seguida e segue os 12 passos e as 12 tradições de Alcoólicos Anônimos para a nossa recuperação. Então, assim, a gente convivendo, a gente vai fazendo esses passos, aplicando e mudando a nossa vida, porque o propósito da gente é melhorar a qualidade de vida. Então, a literatura nos ajuda muito. A gente tem um livro que é bem completo, é como o Al-Anon funciona para familiares e amigos de alcoólicos. Ele traz diversos assuntos. Ele traz até os passos sob a visão da fundadora de Al-Anon, que era Lois W., a esposa do Bill. Então, assim, é muito interessante a maneira que ela vê o alcoolismo. A gente tem, nessa literatura, às vezes você fala assim, nossa, só acontece comigo. Mas você vai vendo a literatura e fala, poxa, parece que a minha história está aqui no livro. Estou vendo a minha história. Né? Quem é que contou para o autor Alguém essa história? contou. Né? Alguém. Aí a gente tem um livro também que é muito bom, ajuda muito a família, é o Dilema do Casamento com o Alcoólico. Perfeito. Geralmente é o príncipe encantado, né? Que a pessoa conheceu, né? Virou sapo. Não, mas virou sapo. Né? Eu falo que não virou, não. Tá doente só. Então, a convivência com o alcoólico, nesse dilema, a gente aprende como falar com ele, a comunicação, os problemas que você tem são problemas diários que você tem na convivência. Relacionamento sexual com o alcoólico é difícil. Sim. O livro orienta como tratar. Então, assim, a literatura do Al-Anon nos ajuda muito, nos fortalece. Então, você fala assim, poxa, vou seguir essa linha que dá certo. Nós temos, do Alatim também, nós temos um livro chamado Coragem para Ser Eu Mesmo. Convivendo com o alcoolismo. Então, assim, é um livro feito por adolescentes para adolescentes. Os Alatins são jovens de 13 a 19 anos. A autonomia do grupo pode admitir menores de 13 e, às vezes, até aos 20 anos, também tem os membros. E eles sofrem, como você falou agora há pouco, porque a gente fala, no geral, a gente imagina o alcoólico o homem, o não alcoólico a mulher, mas às vezes é o contrário. Às vezes o não alcoólico é o pai e a alcoólica é a mãe. Sim. E aí também é difícil a situação dele, né? Então, por isso a importância do jovem participar das reuniões de Alatim, ou, se não houver Alatim, participar das reuniões de Al-Anon. E ele vai aprender sobre os efeitos dessa doença e vai mudar realmente a situação dele. Entendi. É uma ampla literatura a respeito, né? Nós temos esse livro também, Abrindo Nossos Corações e Transformando as Nossas Perdas. Deve ser muito lindo. O alcoolismo a gente perde muito. E a gente perde, inclusive, vidas, né? Como a doença é fatal. Então, tem um capítulo que trata o luto, né? Então, assim, é muito difícil você conviver sozinha com essa dor. O álcool roubou aquela pessoa que você amava. Sim. Então, tem uma literatura específica também que vai ajudar. E, assim, as partilhas das reuniões são muito ricas, né? Então, Perfeito. A gente sai sempre mais fortalecido. Onde que encontra essa literatura? Ela está... Como você adquire? A literatura a gente tem, assim, nos grupos físicos, né, tem literatura, mas assim o caminho mais fácil é pelo site www.alanon.org.br.
Acima de R$60 não é cobrado frete. Sim. E a pessoa recebe em qualquer lugar do país a literatura. O preço é preço de reposição. Sim. Então, assim, é muito bom, ajuda muito. É interessante. Agora, Ricardo, a gente está indo quase para o final, mas eu queria, antes de fazer a sua consideração, para quem está nos assistindo, Jacira e Sidney, apesar que o vídeo lá no comecinho, ela deu toda uma dica, quem deve procurar o Al-Anon? Quem está nos vendo, quem está nos assistindo, porque com certeza tudo que vocês disseram aqui, alguém está vendo um filme lá também, né? Então, quem é que deve hoje, com toda tranquilidade, procurar o Al-Anon? O Al-Anon, ele é uma associação, né, de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham sua experiência, força e esperança a fim de solucionar os problemas que têm em comum. A família pode fazer muito para ajudar na recuperação do alcoolismo, né? E é possível encontrar uma certa quantidade de felicidade e prazer na vida, esse alcoólico, ele estando ativo ou não, né? Ele estando bebendo ou não. Então, toda pessoa que, na verdade, se sentir incomodada com a maneira de beber de uma outra pessoa, pode estar procurando os nossos grupos, né? Mesmo no site que a companheira comentou, nós temos endereços do Brasil todo, né? E tem sempre um Al-Anon perto de você. Que legal. Ricardo, consideração final? Bom, a gente só tem a agradecer vocês por compartilhar experiências conosco e esperamos que vocês que estiveram conosco, nos acompanharam, possam, mesmo que não passem o problema, mas que possam fazer a parte de divulgar, porque eu acho que o principal de tudo é a divulgação. É levar o conhecimento, porque muitas vezes as pessoas também deixam de procurar pela ignorância, por desconhecer, por não saber como agir, por não saber a quem procurar. Por vergonha também. Existe a questão da vergonha, existe, também, mas a partir do momento que você sabe que você tem pessoas que são pessoas como você, que passam ou convivem com esse problema, eu acho que a troca de experiência, ela acho que é o principal de tudo. É onde que talvez a gente se abrace todos e a gente consiga encontrar fortalecer o outro, porque eu acho que é justamente isso. E isso é na nossa sociedade, né? Se nós fôssemos mais unidos, os nossos problemas passariam muitas vezes desapercebidos. Mas vamos tratar um de cada vez, né? Já que a gente, como você colocou, que não existe um mundo perfeito, né? Nós estamos longe dele, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E gratidão por vocês trazerem para a gente essa base, né, de conhecimento e a gente poder ser útil. Divulgar, né? Ser útil, porque eu acho que não tem nada mais prazeroso para o ser humano saber que eu pude ajudar alguém. E é tão fácil, né? A gente lê no Evangelho, é tão fácil fazer a caridade, né? E a gente fica buscando meios de fazer caridade. E a gente, quando fala em caridade, pensa só em material financeiro. E você poder ajudar alguém, não tem, acho que, maior caridade que essa que o ser humano possa fazer. Então, da minha parte, da parte da Fraternal, a gente só quer agradecer vocês por nos confiarem em estar aqui conosco. Porque é isso mesmo também, é questão de confiança. Eu só vou pedir para você passar o seu microfone para ela só, e depois eu te passo para as considerações. Fica à vontade, Jacira. Só complementando no site, né, no www.alanon.org.br, além da literatura, o preço da literatura, as pessoas podem encontrar também a relação dos grupos no Brasil, né? Ótimo. E podem encontrar reuniões eletrônicas e reuniões de acolhimento para recém-chegados. Isso é importante. Então, nós temos reuniões 3 dias da semana, aqui em São Paulo, na terça-feira,
na terça-feira às 20, na quarta-feira às 15 e no domingo às 19. Então, tem um site que é recomendado que as pessoas participem por 6 reuniões para conhecer o Al-Anon, para ver se realmente precisa. Então, assim, é muito bom falar do Al-Anon, falar de uma coisa que a gente acredita. Então, eu quero deixar essas considerações finais, um agradecimento a vocês, porque eu sei que pessoas que estão sofrendo vão ter suas vidas transformadas e modificadas se elas buscarem o Al-Anon assim como eu busquei. O Al-Anon transformou a minha vida, eu consegui ser feliz, comecei frequentando o Al-Anon sozinha, sem o familiar estar frequentando, e hoje o meu familiar participa também de reunião, faz a recuperação dele. Então, assim, é muito importante, às vezes, a família dar o primeiro passo. Às vezes, o alcoólico está tão doente que ele não percebe o que ele está fazendo com a vida dele. Então, assim, busquem, acreditem, assim, a situação pode melhorar bastante. Então, agradeço muito, muito, assim, imensamente a oportunidade que vocês nos deram, o convite que fizeram, e vamos torcer que mais pessoas tenham, assim, o coração tocado e busquem, né? E qualquer coisa também, a Rádio Fraternal tem nossos contatos, pode passar, a gente pode estar orientando no que for necessário. Ninguém está mais sozinho nessa área, né? Tá bom? Muito obrigada. Faz a sua consideração, Sidney. Lembrando que essa cidade tem Al-Anon, né? A Jaci, ela é nova de programação. Não. Eu gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade. E uma informação, ela pode salvar vidas, né? E aí, como o companheiro estava falando sobre a questão da caridade, a caridade pode ser uma informação. E aí eu sei que essa é a fala de vocês, mas eu não vou perder a oportunidade. Compartilhe esse programa, manda para todo mundo que vocês puderem, porque isso vai chegar nos corações necessários. Muito obrigado. Sem dúvida, a ideia é fazer isso. A gente, olha, primeiramente, em nome da Fraternal, o Ricardo está aí, o Jefferson, obrigado, Jefferson, pela acolhida, turma aí do Al-Anon que está ali na plateia, né? Eliana, Sandra, obrigado pela presença. A gente agradece vocês, a ideia é que vocês procurem, sim, esse grupo que é um grupo de luz, é um grupo de esperança, é uma tábua para todos nós, né? Então procurem, sim, o Al-Anon através aí do site que foi deixado aí durante o programa, os telefones de contato, tá? E sejam bem-vindos, serão todos bem acolhidos, como é a forma do Al-Anon, de acolher a todos de coração aberto, ok? Agradecemos a todos vocês, fiquem na paz de Deus e tenham uma ótima semana. Até mais.